Abençoado, eu sou o Reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico. Quero convidar você a uma reflexão teológica cristã social do Evangelho de João, no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes, a partir do versículo 5. Lemos então? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Felipe: Não lhe bastariam 200 denários, 200 moedas de ouro, de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Tem um rapazinho aí com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, que é para tanta gente, isso aí não dá nem para tampar o buraco do dente de um, nem para matar a fome de um. Disse Jesus: Traga-me. Fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E se nós formos considerar que o judeu não contava as mulheres e crianças, nós estamos falando de 10.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, dando graça à Eucaristia, Eucaristos, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pães dos 5 peixinhos de cevada que sobraram ao que haviam comido. Aleluias. A divisão dos pães e peixes é um termo utilizado para se referir a 2 diferentes milagres de Jesus. O primeiro, também conhecido como alimentando os 5.000, vem escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21, vem do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 31 ao 44, no Evangelho de Lucas, o médico, no capítulo 9, do versículo 10 a 17, e também em João, o evangelista que eu acabei de escrever aqui. Este milagre também é conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. O segundo milagre, conhecido como alimentando os 4.000, ele aparece somente em Mateus, no capítulo 15, 32 ao 39, em Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 a 9. Esse segundo milagre também é conhecido como o milagre dos 7 pães e alguns peixes. João diz que 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos foram fornecidos pelo menino que estava no meio da multidão e utilizado para alimentar aquela multidão. Quando Jesus desembarcou no mar da Galileia, ele viu grande quantidade de gente presente e ele, como sempre, se compadeceu. Curou muitos deles, mas a noite vinha chegando e os discípulos chegaram até ele e disseram, apavorados, estavam nervosos com tantas pessoas. Disse: Senhor, este lugar é deserto, não tem nenhum mercado aberto, não tem nenhum McDonald's, não tem lugar nenhum onde se fazer uma alimentação. Despede essa multidão, a hora já é passada, para que eles vão pelas aldeias aí, dê o jeito dele, compre alguma coisa para comer. Porém Jesus respondeu: Não precisam ir, dá-lhe vós, meus discípulos, a eles de comer. Os discípulos retrucaram: Senhor, não temos aqui senão 5 pãezinhos desse rapazinho, 2 peixes. Então Jesus disse: traga-me aqui essa pequena quantidade. E ele ordenou ao povo que se sentasse na relva,
tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, né? A Eucaristia, né? Conforme os católicos determinam, oferecendo, dando graça a Deus, ele agradeceu e partiu os pães. Então ele os deu para os discípulos e eles os deram para o povo. Os discípulos deram. Ele deu para os discípulos, tem dado para mim e você, e ele distribuiu para o povo. Todos puderam comer e satisfizeram, sobrando ainda aos discípulos 12 cestos com pedaços de pão, daqueles 5 pãezinhos. Existem 2 interpretações, eu não vou me aprofundar na questão teológica das interpretações, mas há 2 grandes linhas de interpretações desses milagres. A interpretação literal e a interpretação simbólica. Essas 2 interpretações servem a visões bastante diferentes sobre a vida com Jesus e sobre a nossa vida cristã. A interpretação literal anuncia um cristianismo baseado em uma relação direta entre Jesus e as pessoas, onde cada um de nós, cada indivíduo, deve seguir Jesus incondicionalmente e esperar dele a retribuição na forma de um pão mágico que virá por sua obra. Já a interpretação simbólica, que eu me simpatizo mais com ela, anuncia um cristianismo baseado na solidariedade e na formação de uma comunidade de fiéis que enfrenta as dificuldades, organizando-se para ajudar uns aos outros, ajudar os necessitados, seja da igreja, seja da comunidade em torno. O que eu entendo que seguir a Cristo nessa interpretação não se separa de ajudar os irmãos a dividir o pão e os peixes. Portanto, não é uma relação de troca. Eu sigo a Jesus e ele me dá o pão obrigatoriamente, mas é uma situação de doação daquelas bênçãos que Deus me dá. Eu sigo a Jesus e por isso eu vou dividir o que eu tenho com meus irmãos. Reflitam comigo. Pastor, presbítero, diácono, obreiro, novo convertido. Se você não observa na igreja, de cima do púlpito, muitas vezes, que o irmão, ao dobrar as pernas, tem que o sapato furado, eu preciso orar a Deus para pegar aquele sapato que eu estou lá em casa, do meu aniversário de 15 anos, que não serve mais, eu guardo só por recordação, para abençoar aquele irmão. Se eu for fazer uma visita de evangelismo na casa de uma família e eu abrir a geladeira para beber uma água, você percebe que só tem garrafa de água. Eu preciso orar a Deus para ser tocado em ajudar aquela família com a cesta básica. Se na minha igreja tem uma cantina abençoada, almoço, comemoração da igreja, mas eu sei que tem um irmão que tem meia dúzia de filhos e ele ganha um salário porque o dízimo dele é controlado na tesouraria, eu sei quanto ele ganha pelos 10% que ele dá. Ele pode pagar o almoço, eu não tenho que contribuir com aquela família. Eu não posso pedir o tesoureiro da igreja para contribuir com aquela família. Será que se eu mexer naquele dinheiro da caderneta de poupança, para mim botar aquele mármore na minha igreja, botar aquela luminária, aquele ar-condicionado na igreja, se eu mexer naquele dinheiro lá na poupança e ajudar um necessitado, um pobre que está dormindo na calçada, na porta da minha igreja, o Senhor Jesus não vai multiplicar as bênçãos? Deus não multiplica as bênçãos. A palavra de Deus diz, o salmista diz que se eu ajudar pessoas que ninguém quer ajudar, o Senhor Jesus é meu próprio ajudador. Querido, a passagem diz que sobraram os cestos para que os discípulos continuassem a dividir. E a reflexão que eu deixo a você é essa. Que Jesus eu prego? O Jesus que dá prosperidade, que só tem que me abençoar com as minhas viagens, minhas férias, minhas viagens para saber conhecer melhor Israel, por onde Jesus andava, por onde Jesus andou, o monte que Jesus fez milagre. Ou é o Jesus que, ao passar com a minha Bíblia, ao terminar o culto, na porta da minha igreja, na rua da minha igreja, tem uma população de rua, tem pessoas miseráveis que nem conhecem Jesus ainda passando necessidade. Se eu abençoar essas pessoas, Deus vai me abençoar. Eu tenho, sendo vivencial na minha família, eu trabalho com
população em situação de rua. Essa é a missão, sem ajuda, sem a prebenta, porque é uma missão de difícil ajuda, que às vezes muitas igrejas nem querem ajudar, mas o Senhor Deus nunca deixou. E um dia que meus filhos não comessem um pedaço de carne, não tivessem um arroz, um feijão abençoado para se alimentar todos os dias. É esse Cristo que eu sirvo. É esse Cristo que eu creio que continua multiplicando os pães e os peixes que ainda sobraram, para que eu, como seu discípulo, divida com o necessitado. Que Cristo nós temos pregado em nossos púlpitos? Que Cristo eu tenho pregado ao passar pela rua com a Bíblia debaixo do braço? Que nós possamos refletir, querido, nessa passagem, que Cristo nós temos pregado ao mundo que precisa conhecer do amor de Deus. Amém ou não amém? Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico.